Meu nome é Marina. Tenho 26 anos. E há algumas semanas, assisti minha própria mãe congelar na porta da minha casa como se tivesse acabado de entrar em uma cena de crime que eu tinha montado especialmente para ela. A mão dela apertou a cópia da chave. Os olhos dela percorreram meu apartamento. E pela primeira vez na minha vida, ela parecia genuinamente com medo do que eu poderia ser capaz de fazer. Aquele foi o momento em que soube que tinha finalmente recuperado minha liberdade. Mas não começou com pânico no rosto dela. Começou com uma chave girando em uma fechadura que deveria ser minha e somente minha. Eu chegava do trabalho e encontrava aquele cheiro suave de comida no ar, meu notebook levemente inclinado na mesa, meu cesto de roupa suja escondido um pouco arrumado demais, sem janelas quebradas, sem arrombamento, apenas pequenos sinais presunçosos de que alguém tinha estado ali e se sentia no direito de deixar tudo melhor do que encontrou. Toda vez que eu a confrontava, recebia a mesma resposta. Eu sou sua mãe. Eu me preocupo. Só estou ajudando. Como se essa frase fosse um feitiço mágico que a deixasse cruzar qualquer limite que quisesse. Quanto mais ela ignorava minhas objeções, mais algo dentro de mim se contorcia, passando de irritação para algo mais sombrio. Não era mais apenas sobre as travessas de lasanha e as bancadas limpas. Era sobre a sensação de que eu tinha escapado da casa da minha infância apenas para perceber que ela tinha me seguido com uma chave no bolso e um sorriso no rosto. Então, tomei uma decisão. Se ela insistia em invadir minha vida, então ela entraria numa situação da qual não conseguiria sair rindo. Você já sentiu como se o amor de um pai ou mãe se transformasse numa gaiola que você precisava quebrar, mesmo que isso significasse uma pequena vingança para finalmente respirar? Se você se identifica, fique até o final e se inscreva para não perder como essa história explode. A noite em que tudo estourou para mim foi uma quarta-feira aleatória que deveria ter sido entediante. Subi as escadas me arrastando depois de um dia de 12 horas na agência, já ensaiando o pedido que faria no aplicativo de entrega. Quando cheguei à porta, estava cansada demais para desconfiar. A fechadura estalou. Empurrei a porta e a primeira coisa que vi foi a porta do meu quarto entreaberta. Eu nunca deixo a porta do quarto assim. Meu pulso acelerou. Larguei a bolsa na entrada e entrei devagar, como se eu fosse a intrusa. Minha colcha estava esticada, firme como cama de hotel, do jeito que eu nunca arrumo. O porta-joias na cômoda tinha sido movido uns 5 centímetros para a esquerda. A caixinha onde eu guardava cartas antigas e algumas fotos privadas estava levemente aberta. Ela não tinha apenas verificado se eu estava comendo. Ela tinha vasculhado minhas coisas. Na cozinha, uma travessa de vidro estava no meio do balcão, coberta com papel alumínio e um bilhete colado em cima. Você nunca come o suficiente. Te amo. As palavras ficaram embaçadas por um segundo enquanto a raiva queimava minha pele. Te amo. Como se amor significasse que ela podia marchar para dentro do meu apartamento e auditar minha vida sempre que ficasse entediada ou solitária. Por um segundo, voltei a ter 16 anos, parada no meu quarto de infância com meu diário aberto no chão, minha letra exposta. Eu ainda podia ouvir a voz dela naquele dia, tão casual que cortava como uma faca. Se você não tem nada a esconder, por que está trancando isso? Ela tinha sorrido na época, como se estivesse me ensinando uma lição, e não me violando. Agora, anos depois, a voz dela ecoava na minha cabeça enquanto eu encarava aquela caixa aberta na minha cômoda. O mesmo movimento, só mudou o endereço. Peguei meu celular antes que pudesse pensar demais e apertei para ligar. Ela atendeu no segundo toque, animada e alegre. Oi, querida, como está minha menina trabalhadora? Viu o que eu deixei para você? Sim, eu disse, forçando minha voz a ficar nivelada. Eu vi a comida e o fato de que você esteve no meu quarto. Houve uma pequena pausa, longa o suficiente para confirmar que ela sabia exatamente do que eu estava falando. Ah, Marina, por favor. Eu só estava dando uma geral. Você mora sozinha. Não é seguro deixar coisas espalhadas. E eu queria ter certeza de que você não tinha nenhum marmanjo dormindo aí sem me contar. Aí estava. O verdadeiro motivo. Ela não estava apenas preocupada. Ela queria prova, evidência, controle. Você vasculhou minhas coisas para checar se eu tenho namorado? Minha voz falhou, o choque derretendo em fúria. Eu sou sua mãe. Ela repetiu como um roteiro que nunca precisava editar. Preciso saber o que está acontecendo na sua vida. Você sempre foi impulsiva. Lembra daquele garoto no ensino médio? Aquele da moto? Se eu não tivesse lido seu diário,
Quem sabe o que teria acontecido? Eu ri baixinho, mas não havia humor nenhum naquilo. Certo. Você me salvou provando que eu não podia confiar em você com nada privado. Ela suspirou dramaticamente, como se eu estivesse sendo irracional. Você está exagerando de novo. Eu trouxe comida. Eu arrumei tudo. Você deveria estar me agradecendo, não me acusando. Algo dentro de mim se encaixou. A mesma conversa repetida se esticava do meu quarto de adolescente até este pequeno apartamento. Eu podia imaginar como uma tela dividida em um filme. De um lado, eu com 16 anos agarrando um diário. Do outro, eu com 26 anos apertando meu celular. O apartamento cheirando a queijo requentado. O mesmo jogo de poder. O mesmo desprezo. Escuta, eu disse devagar, sentindo as palavras solidificarem enquanto falava. Esta é a minha casa, não sua, não nossa. Minha. Você não tem o direito de entrar quando quiser, só porque se sente sozinha, entediada ou curiosa sobre minha vida amorosa. O tom dela ficou afiado. Com licença? Sozinha? Entediada? Eu estou me matando de trabalhar para garantir que você esteja bem e você está me chamando de intrometida. Estou te chamando de invasiva, retruquei. E cansei de fingir que está tudo bem. Se você continuar fazendo isso, vou trocar as fechaduras. Silêncio. Silêncio real. Eu podia praticamente ouvir o orgulho dela se eriçar pelo telefone. Você trocaria as fechaduras para sua própria mãe? Ela finalmente disse, descrença misturada com indignação. Depois de tudo que fiz por você, quem foi sua fiadora no contrato? Quem te ajudou com o depósito? Você me trancaria para fora? Por um breve momento, a culpa me picou. Ela tinha ajudado. Ela sempre ajudava. Com condições, com amarras, com chaves, mas ajudava mesmo assim. Eu não quero te trancar para fora, eu disse, com o maxilar tenso. Eu quero que você bata na porta, que ligue, que me trate como uma adulta, não como uma adolescente sob vigilância. Ela riu, mas dessa vez havia uma ponta de irritação. Você está sendo dramática, Marina. Isso não é novela. Pare de me ameaçar com fechaduras e aceite que eu sei o que é melhor para você. Algo em mim esfriou. Olhei ao redor do meu apartamento reorganizado e percebi que conversar não ia consertar isso. Ela tinha ouvido meus limites e os jogado fora como panfleto de rua. Ok, eu disse baixinho. Você deixou sua posição bem clara. Que bom, ela respondeu. Passo aí amanhã e podemos conversar como pessoas civilizadas. Vou levar compras. Não, respondi. Não venha. Não até que você esteja disposta a tratar minha porta como se ela realmente significasse alguma coisa. Antes que ela pudesse começar outro monólogo, desliguei. A chamada cortou no meio de uma respiração. Encarei meu telefone, meu polegar ainda pairando sobre a tela, meio esperando que tocasse de novo. Não tocou. Pela primeira vez, eu tinha desligado na cara dela. Pela primeira vez, eu sabia que ela estava sentada em algum lugar encarando o próprio telefone, se perguntando se tinha me pressionado demais. E pela primeira vez, decidi que se ela não respeitasse meus limites por amor, então ela aprenderia da maneira mais difícil. 2 dias depois, descobri exatamente o quão a sério ela tinha levado minha ameaça. Era sexta-feira à noite, e tudo que eu queria era um banho e silêncio. Subi as escadas, meus músculos doendo, e parei quando vi um carro familiar estacionado torto perto da entrada do prédio. Meu estômago apertou. Era o carro dela. Talvez ela esteja visitando outra pessoa, disse a mim mesma, mesmo sabendo que eu não conhecia quase mais ninguém no prédio. A negação funciona melhor nos 5 segundos antes de tudo desabar. Caminhei pelo corredor, minhas chaves fechadas no punho. Ao virar a esquina, ouvi risadas vindo do meu apartamento. Meu apartamento. A porta estava destrancada, levemente aberta. Todo o instinto em mim gritou. Empurrei a porta com a ponta dos dedos. Ela estava sentada no meu sofá como se morasse ali, sem sapatos, uma caneca na mão. Ao lado dela, minha irmã mais nova, Carla, rolava a tela do celular, confortável, relaxada, como se aquele fosse algum ponto de encontro familiar que todos nós tínhamos combinado. Uma sacola de mercado estava na mesa. A porta da minha geladeira ainda meio aberta. Meu cérebro ficou em branco por um segundo. O que vocês estão fazendo aqui? Consegui dizer. Minha mãe deu um pulo, aquele sorriso ensaiado e brilhante entrando em cena. Surpresa. Olha quem eu trouxe para ver sua casa. Finalmente, ela gesticulou para a sala como uma corretora de imóveis.
Falei para ela que você estava muito ocupada e que ela deveria vir aqui em vez de dirigir todo o caminho de volta para o interior. Carla levantou a mão num meio aceno. Ei, Mari, plantão longo, né? Mãe disse que você não se importaria se a gente ficasse um pouco. Entrei totalmente, fechando a porta atrás de mim, e de repente o apartamento pequeno pareceu ainda menor. Você tem meu número, eu disse devagar. Você poderia ter perguntado. Minha mãe revirou os olhos levemente, do jeito que fazia quando eu reclamava do horário de chegar em casa. Se eu tivesse perguntado, você teria dito não. Você sempre diz que está cansada. Você não sabe o que é bom para você. Tempo em família faz bem. As palavras aterrissaram com um baque. Lá estava de novo. Ela sabia mais. Meu não contava. Carla se mexeu, claramente desconfortável. Mãe disse: Você tem trabalhado sem parar e não está se cuidando. Ela acrescentou baixinho. Ela fez parecer que você estava desmoronando. A raiva no meu peito brilhou incandescente. Então essa era a história. Na versão dela, ela não era uma mãe controladora atropelando meus limites. Ela era uma heroína, arrastando sua filha indefesa de volta da beira do abismo. Ela também te contou que eu pedi para ela não vir sem avisar? Perguntei, olhos fixos em Carla. Minha irmã olhou para nossa mãe, depois de volta para mim. Ela disse que você estava apenas estressada e sendo um pouco dramática. Dramática? A palavra tinha gosto de ácido. Por um momento, vi a cena de cima, como um daqueles ângulos múltiplos num drama familiar. De um lado, eu com a chave na mão e a tensão apertando cada músculo. Do outro, minha mãe, ainda meio convencida de que ela era a vítima aqui, e Carla presa entre nós, tentando ser a pacificadora, mesmo sendo usada como reforço. Fica à vontade, Carla. Minha mãe cantarolou. Alheia ou fingindo estar. Trouxe coisas para fazer o jantar. Vamos cozinhar, comer, talvez assistir algo. Vai ser divertido. Marina, você pode relaxar por uma vez em vez de afastar todo mundo. Para. A palavra saiu mais afiada do que eu pretendia, mas não a retirei. Você invadiu de novo, e agora está agindo como se eu fosse grossa por não dar uma festa de boas-vindas. O sorriso dela vacilou. Com licença? Você me ouviu, eu disse. Minha voz baixa, mas firme. Eu te disse para não vir sem perguntar. Desliguei na sua cara porque você continuou ignorando o que eu preciso. E em vez de ouvir, você trouxe minha irmã como um escudo para poder fingir que isso é uma visita familiar aconchegante. Carla se encolheu, como se eu tivesse dado um tapa nela. Eu não sou um escudo, ela murmurou. Eu sei que não é, eu disse, suavizando apenas para ela. É por isso que preciso que você ouça isso. A mãe continua dizendo que está apenas ajudando, mas não está. Ela está cruzando limites que sabe que eu estabeleci. Ela usou você para parecer menos errada. O rosto da minha mãe endureceu. Como você ousa falar comigo desse jeito na frente da sua irmã? Ela retrucou. Eu sou sua mãe. Não preciso da sua permissão para ver como você está. Sim, respondi. Você precisa. É exatamente isso que você precisa. O ar na sala ficou denso. Carla colocou o telefone na mesa devagar. Mãe, ela disse com cuidado. Talvez a senhora devesse ter avisado que a gente vinha. Só uma mensagem. Minha mãe lançou um olhar para ela. De que lado você está? Não deveria haver lados, eu disse. Mas você continua forçando um. Por um segundo, pareceu que ela ia sair batendo o pé. Em vez disso, cruzou os braços e sentou de novo. Tudo bem. Estamos aqui agora. Vamos ficar. Já desfiz as compras. Algo dentro de mim estalou. Então guarde de volta, eu disse. Vocês duas precisam ir embora. Você não está falando sério, ela disse, a voz subindo. É só uma noite. Exatamente, respondi. Uma noite em que você poderia provar que me respeita, e escolheu não fazer isso. Caminhei até a porta e a abri totalmente. Minhas mãos tremiam, mas segurei o batente. Carla levantou primeiro, os olhos alternando entre nós. Mari, não quero brigar com você, ela sussurrou. Podemos conversar sobre isso depois. Vamos, eu disse, sem visita surpresa. Ela passou por mim, roçando meu braço num pedido de desculpa silencioso. Minha mãe permaneceu sentada por um instante a mais, me testando. Quando finalmente se levantou, inclinou-se perto o suficiente para que só eu pudesse ouvir. Se você me empurrar para fora assim, não espere que eu esteja lá quando tudo desabar, ela sibilou. Encontrei o olhar dela. Talvez seja exatamente isso que eu precise descobrir. Ela saiu,
ombros rígidos, e fechei a porta cuidadosamente atrás delas. Minhas mãos ainda tremiam, mas dessa vez não era de medo. Era da percepção de que os próximos passos não poderiam ser apenas palavras ou ameaças. Se o amor era a desculpa dela para continuar invadindo, então minha vingança seria ensiná-la como é a sensação de ser trancada do lado de fora. Na manhã seguinte, acordei com um nó no estômago e uma decisão pesando no peito. Eu tinha dito a ela que trocaria as fechaduras. Era hora de parar de usar isso como um blefe. A caminho do trabalho, liguei para um chaveiro e marquei um horário para a tarde. Quando desliguei, uma calma estranha se instalou em mim. Eu não estava mais apenas reclamando. Eu estava tomando algo de volta. Claro, a paz durou exatos 30 minutos antes do meu telefone acender com o nome dela. 3 chamadas perdidas, 2 mensagens. Me liga, precisamos conversar. Ignorei até o almoço. Então finalmente mandei uma mensagem. Podemos conversar no café às 17 horas. Quando entrei no café, as fechaduras da minha porta já eram diferentes. O chaveiro tinha terminado apenas 1 hora antes. A chave antiga que me seguia desde a casa da minha infância não funcionava mais. Ela já estava na nossa mesa habitual, uma mão ao redor de uma xícara, a outra rolando a tela do celular como se nada estivesse errado. Mas a tensão ao redor da boca a denunciava. Então, ela disse assim que me sentei. Você realmente trocou as fechaduras? Sem oi, sem conversa fiada. Sim, respondi, encontrando os olhos dela. Eu troquei. O maxilar dela travou. Você tem ideia de quão cruel isso é? Depois de tudo que fiz por você. Ajudei na mudança. Ajudei a decorar. Estou pagando metade da sua conta de celular há anos. E agora, não posso nem entrar no apartamento que ajudei você a conseguir. Lá estava de novo. A lista, a nota fiscal da maternidade. Não é um apartamento que você me ajudou a conseguir, eu disse calmamente. É minha casa. Você ajudou e sou grata. Mas ajuda não vem com um passe de acesso vitalício. Ela bufou. Então é isso. Você simplesmente me corta como se eu fosse uma estranha. Se você fosse uma estranha, teria batido na porta, respondi. Isso a calou por um segundo. Observei as palavras baterem. Vi o orgulho dela absorver o golpe e tentar distorcer. Não sou nenhuma vilã, ela disse finalmente, a voz tremendo de um jeito que eu não estava acostumada. Seu pai se foi. Sua irmã está ocupada com a vida dela. Tudo o que me resta é garantir que você esteja bem. Você sabe como é sentar sozinha naquela casa grande à noite e se perguntar se sua filha está segura? A culpa me puxou com força. Essa era a parte que ela nunca dizia em voz alta, que minha independência parecia o abandono dela. Não quero que você fique sozinha, admiti. Mas você não pode consertar sua solidão transformando minha vida num projeto que você pode controlar. Os olhos dela brilharam. Por um segundo, ela parecia menos a força imparável da minha infância, e mais uma mulher que não tinha ideia de quem era se não estivesse pairando sobre alguém. Então o quê? Ela perguntou amargamente. Eu devo apenas ficar sentada lá e esperar você lembrar que existo? Esperar por uma mensagem? Você deve confiar que, se eu precisar de você, eu vou ligar, eu disse. E você deve respeitar minha porta mesmo quando estiver com medo. Ela engoliu em seco e colocou a xícara na mesa com um pouco de força demais. E se eu não fizer isso? Inclinei-me para trás, de repente exausta. Então, a fechadura continua trocada. E a distância entre nós fica na sua conta, não na minha. O rosto dela avermelhou. Sabe de uma coisa? Ela retrucou. Você não pode continuar mordendo a mão que te alimenta. Se é tão independente, talvez eu deva parar de te ajudar financeiramente. Sem conta de celular, sem dinheiro de emergência, nada. Vamos ver quão adulta você realmente é. Por um segundo, o medo passou por mim. Ela podia fazer isso, tirar o apoio e me deixar em apuros. Mas por baixo do medo, outra coisa se agitou: alívio. Porque se ela fizesse isso, finalmente não haveria desculpa para ela segurar sobre minha cabeça. Faça o que precisa fazer, eu disse, me surpreendendo com a firmeza da minha voz. Se sua ajuda vem com tanto controle, talvez eu deva parar de aceitá-la. Ela me encarou como se não me reconhecesse. Então, calmamente disse: Você está realmente disposta a jogar fora sua própria mãe por causa de uma fechadura e uma chave? Balancei a cabeça. Estou disposta a parar de deixar minha mãe tratar minha vida como uma casa aberta. Ficamos em silêncio por um longo momento.
Na minha cabeça, outra cena acontecia. E se correndo paralelo a este, nele, imaginei não trocar as fechaduras. Vi a mim mesma chegando em casa daqui a 5 anos para encontrá-la sentada no meu sofá, ainda reorganizando minhas coisas, ainda lendo minha correspondência, ainda agindo como se meus limites fossem sugestões fofas. Nessa versão, eu estava mais velha, mais cansada e ainda mais ressentida. Pisquei e voltei para o café real, para a mulher real na minha frente. Para a chave muito real, que não servia mais na minha porta. Não estou fazendo isso porque te odeio, eu disse suavemente. Estou fazendo isso porque, se eu não fizer, vou começar a odiar. A expressão dela vacilou, algo frágil rompendo a raiva. Ela abriu a boca, fechou de novo e finalmente disse: preciso de tempo para pensar. Levantou-se, pegou a bolsa e saiu sem me abraçar. Quando a porta do café se fechou atrás dela, percebi que o equilíbrio entre nós havia mudado. As fechaduras estavam trocadas. A ameaça de corte de dinheiro pairava no ar. E pela primeira vez, ela era quem estava do lado de fora olhando para dentro. Mas eu também sabia que isso não tinha acabado. Conhecendo minha mãe, ela não aceitaria essa nova realidade em silêncio. E se ela continuasse tratando minha vida como um jogo, então eu estava prestes a mudar as regras de um jeito que ela nunca esqueceria. Na segunda-feira, o silêncio entre nós tinha se esticado em algo denso e pesado. Sem ligações, sem mensagens. Apenas algumas confirmações de leitura nas mensagens que enviei para Carla, que respondia com frases vagas e neutras. Mãe está brava. Ela acha que você foi longe demais. Não vou me meter no meio. Era exatamente o tipo de silêncio que me deixava nervosa. Minha mãe não ficava quieta. Quieta significava tramando. Eu precisava estar um passo à frente dela por uma vez. Então, liguei para a única pessoa que tinha assistido a essa dinâmica de fora tempo suficiente para entender o quão distorcida ela era. Minha amiga Bia. Nos encontramos num café pequeno, a alguns quarteirões da minha casa. Assim que terminei de despejar a história toda nela, ela recostou-se, sobrancelhas erguidas. Ela usou sua irmã como escudo humano, Bia disse devagar, e depois ameaçou tirar seu dinheiro quando você estabeleceu um limite. Ela balançou a cabeça. Isso não é apenas superproteção. Isso é controle. Eu sei. Suspirei. Mas se eu disser isso a ela, sou ingrata. Bia tamborilou os dedos na mesa, uma faísca de travessura iluminando os olhos. Então talvez palavras não sejam mais suficientes. Franzi a testa. Como assim? Ela acha que entrar no seu apartamento sem ser convidada é inofensivo, certo? Bia disse. Porque na cabeça dela, ela está te salvando. E se apenas uma vez ela entrasse e isso custasse algo a ela em vez de a você? A ideia pairou no ar entre nós. Perigosa, tentadora, não estou tentando traumatizá-la, eu disse. Mesmo que uma parte de mim quisesse exatamente isso. Só quero que ela pare. Então dê a ela um motivo para parar, Bia respondeu. Você não precisa machucá-la. Você só precisa fazer com que as consequências do comportamento dela caiam sobre ela, em vez de sobre você. Passamos a hora seguinte jogando ideias. Algumas eram duras demais até para a minha parte raivosa. Ligações falsas de hospital, polícia. Outras eram leves demais, o equivalente emocional a esconder as travessas de comida. Eventualmente, o formato de um plano começou a surgir. Ela usa aquela chave como se fosse a dona do imóvel, Bia disse. Tudo bem. Faça com que a próxima vez que ela a use, ela acabe numa situação que não pode controlar. Constrangedora, assustadora, algo que a faça perceber que aquele não é mais o território dela. Pensei no administrador do meu prédio, que já tinha me alertado uma vez sobre visitantes não autorizados depois de uma das aparições anteriores da minha mãe. Lembrei das câmeras de segurança no corredor, da nova política sobre invasão. E se eu falar com o administrador, eu disse devagar. E explicar que tem alguém que continua entrando sem permissão. Digo a ele que estou lidando com isso. Mas se ela vier de novo, quero que ele trate a sério, não como uma coisa fofa de mãe. Os olhos de Bia se arregalaram. Você quer que ele a confronte. Não gritar com ela, eu disse. Apenas fazer valer as regras. Deixar claro que, da perspectiva do prédio, ela não é especial. Ela é apenas alguém invadindo. Adicionamos mais camadas de detalhes. Eu convidaria minha mãe sob o pretexto de precisar de ajuda, como se eu finalmente estivesse cedendo. Ela apareceria, chave na mão,
presunçosa em sua vitória, apenas para encontrar a porta já destrancada. O apartamento arrumado de um jeito caótico o suficiente para acionar o medo dela. O administrador, preparado com antecedência, estaria pronto no corredor com um aviso sobre entrada não autorizada. Chega de consequências invisíveis. Desta vez as pessoas veriam. E quanto a você? Bia perguntou. Onde você vai estar? Imaginei a cena. Eu já lá dentro, esperando, não como uma criança indefesa pega fora de hora, mas como alguém que tinha desenhado cuidadosamente cada batida do que estava prestes a acontecer. Estarei bem ali, eu disse, assistindo ela entrar na bagunça que ela me ensinou a limpar a vida toda. Bia me estudou, depois assentiu devagar. Você tem certeza de que aguenta o retorno? Pensei na ameaça de cortar o dinheiro, nos anos de limites forçados, o diário, a chave. Pensei em como ela tinha olhado para mim quando disse que eu me arrependeria de afastá-la. Cansei de viver com medo dos ataques dela, eu disse. Se isso a deixar furiosa, tudo bem. Se fizer com que ela finalmente me veja como adulta, melhor ainda. De qualquer jeito, não posso continuar jogando pelas regras dela. Bia se inclinou para a frente, a voz baixando. Então você precisa de mais uma coisa. O quê? Ela sorriu de canto. Você precisa decidir o que vai dizer quando ela perceber que foi tudo de propósito. Quando ela olhar para você e finalmente entender que você não trocou apenas as fechaduras, você mudou o jogo inteiro. Imaginei aquele momento. O rosto dela, a realização, a indignação, o medo. Por um segundo, quase senti pena dela. Então me lembrei de mim aos 16 anos segurando aquele diário aberto, de mim aos 26 encarando minhas gavetas reviradas, e a simpatia desapareceu. Vou dizer a verdade, eu disse, que essa era a única maneira que restava de fazê-la sentir o que ela tem me feito sentir por anos. Bia exalou. Então só falta marcar a data. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, encarei meu telefone por um longo tempo antes de finalmente digitar a mensagem. Oi, mãe. Sei que as coisas têm estado tensas. Odeio brigar com você. Pode vir aqui neste fim de semana? Acho que posso realmente precisar da sua ajuda. Apertei enviar e vi os pontinhos de digitação aparecerem quase imediatamente. Claro, estarei aí. Você sabe que sempre pode contar comigo. Ela não fazia ideia de que, desta vez, era ela quem estava caminhando para uma armadilha. Se você estivesse no meu lugar, até onde iria para ensinar a uma mãe assim? Uma lição que ela nunca poderia fingir esquecer. Sábado chegou mais rápido do que eu esperava. Acordei antes do despertador. Meu coração já disparado como se meu corpo soubesse o que estava por vir. Hoje era o dia em que minha mãe entraria no meu apartamento e finalmente sentiria algo além de um direito confortável. O primeiro passo era o administrador. Bati na porta do escritório dele no meio da manhã, as palmas das mãos levemente suadas. Ei, eu disse quando ele olhou para cima. Preciso falar com você sobre algo meio sério. Expliquei com cuidado que alguém continuava entrando na minha unidade sem permissão, usando uma cópia antiga da chave. Não a chamei de mãe. Eu a chamei de pessoa não autorizada com uma chave que eu não dei. Disse a ele que já tinha trocado a fechadura, mas que esperava que ela tentasse de novo e queria as regras do prédio aplicadas. Ele franziu a testa. Isso não é legal, disse ele. Família ou não, ninguém pode passar por cima do inquilino. Se eu a vir, ou se a segurança a vir usando uma chave ou mexendo na porta, é invasão. Posso alertar, ela é. Se ela continuar, a gente escala a situação. Ótimo, eu disse. Estou convidando ela hoje para poder confrontá-la. Só preciso de você por perto. Mando mensagem quando ela estiver subindo. Ele assentiu devagar. Tem certeza de que quer fazer isso? Pensei a respeito. Ela agia como se minha casa fosse dela. Eu disse. É hora de ela ver como é quando outras pessoas a veem como alguém que não pertence ao lugar. De volta ao andar de cima, o segundo passo era o próprio apartamento. Eu não destruí nada. Não queria danos reais. O que eu queria era uma cena que cortasse direto através da fantasia dela de que tudo estava bem, desde que ela pudesse reorganizar as coisas. Puxei minha mala e a deixei aberta na cama, cheia de roupas pela metade. Empilhei algumas caixas perto da porta etiquetadas com marcador preto. Cozinha. Na mesa de centro, coloquei uma cópia impressa de um e-mail falso de cancelamento de contrato de aluguel que eu tinha montado na noite anterior.
O assunto em negrito e claro. Aviso de desocupação. Espalhei alguns envelopes de contas não pagas ao redor, todas reais, todas com meu nome carimbado no topo. No balcão, deixei um bilhete escrito pela metade. Não consigo mais viver assim. Preciso de espaço, mesmo que signifique deixar tudo para trás. Parei por aí, deixando a frase aberta o suficiente para enviar a mente dela para uma espiral. Bia chegou logo depois do meio-dia, os olhos se arregalando ao absorver o caos encenado. Isso é intenso, ela disse baixinho. Você está bem? Não, admiti, mas cansei de estar bem com o comportamento dela. Esse é o ponto. Ela assentiu, depois apontou para o corredor. Você manda mensagem para o administrador quando ela chegar. Vou ficar no quarto fora de vista, a menos que precise de reforço. Às 14h15, meu telefone vibrou. A caminho. O trânsito está horrível. Te vejo logo. Digitei uma mensagem rápida para o administrador. Ela está subindo agora. Casaco azul escuro, cabelo curto, quase 60 anos. Ela tem uma chave. Então deixei minha própria porta destrancada, apenas o suficiente para ser irônico. Minutos depois, ouvi o elevador apitar no corredor, depois o som distinto dos saltos dela no carpete. Bia deslizou silenciosamente para o quarto, deixando a porta entreaberta o suficiente para ouvir. Fiquei na sala de estar, de costas para a porta, fingindo separar os papéis falsos da mudança. Lá fora no corredor, os passos dela diminuíram. Eu podia imaginá-la tirando a chave da bolsa por hábito. Houve uma pausa, depois o tilintar suave de metal contra metal, enquanto ela tentava a fechadura que não correspondia mais à chave dela. Mas o que é isso? Ela murmurou. Ouvi outra voz então, firme e desconhecida para ela. O administrador do prédio. Senhora, posso ajudá-la? Ah, ela disse. Pega de surpresa. Não, estou bem. Só estou entrando na casa da minha filha. Não há portadores de chaves adicionais autorizados listados para esta unidade, respondeu ele. Os inquilinos devem estar presentes quando visitantes entram. É a política do prédio. O tom dela ficou afiado. Não sou uma visitante qualquer. Sou a mãe dela. Sempre tive a chave. Não mais, disse ele. A inquilina trocou as fechaduras. Se a senhora tentar entrar sem a permissão dela, é considerado invasão de domicílio. Vou pedir que se afaste da porta até que ela deixe entrar. Eu podia praticamente sentir o choque irradiando através da madeira. Pela primeira vez, alguém além de mim estava dizendo não a ela. Alguém que ela não podia manipular com culpa do tipo, depois de tudo que fiz por você. Um momento de silêncio. Então, com rigidez educada, ela bateu. Marina. Ela chamou, a voz tensa. Sou eu. Abre a porta. Dei um passo à frente e girei a maçaneta, deixando a porta se abrir totalmente. Ela estava parada ali, bochechas coradas, olhos alternando entre mim e o administrador atrás dela. Está tudo certo aqui? Ele me perguntou diretamente. Sim, eu disse, encontrando os olhos dele. Ela está aqui porque eu a convidei. Ele assentiu uma vez. Qualquer problema? Me avise. Então ele se afastou, deixando minha mãe parada na soleira de uma casa que não a recebia mais automaticamente. Ela entrou devagar, absorvendo a mala aberta, as caixas, as contas espalhadas, o e-mail impresso. O rosto dela ficou pálido. O que é tudo isso? Ela exigiu. Você está se mudando sem me contar? Observei os dedos dela tremerem enquanto ela pegava o e-mail falso do aluguel e lia. A respiração dela acelerou. Aviso de desocupação, ela leu em voz alta. Por que você não falou comigo antes? Depois de tudo que fiz por você, você simplesmente vai embora? Você sabe que não pode pagar para mudar para outro lugar agora. O que está pensando? Cruzei os braços. Estou pensando no que é preciso para eu ter uma vida que você não controla mais. Ela olhou para cima, olhos arregalados, magoados e furiosos, tudo de uma vez. Então, você está me punindo? É isso que é isso? Por anos, você entrou no meu quarto, no meu diário, no meu apartamento como se fosse dona, eu disse. Minha voz firme. Toda vez que implorei para você parar, você me disse que eu estava exagerando. Você riu. Você agiu como se fosse fofo. Hoje você finalmente sentiu como é ser tratada como uma pessoa que não pertence ao lugar. O olhar dela se desviou para o corredor onde o administrador estava. Você falou com ele sobre mim? Ela sibilou. Você me fez parecer uma criminosa. Não, respondi. Você se fez parecer alguém que não respeita limites. Eu apenas parei de acobertar você.
As mãos dela tremiam tanto que o papel amassou. Isso é doente, Marina. Você armou para mim. Você fez sua própria mãe parecer mal na frente de estranhos. Que tipo de filha faz isso? Senti a presença de Bia como uma âncora silenciosa atrás da porta do quarto. Respirei fundo. O tipo de filha que cansou de ser tratada como criança, eu disse. O tipo que tentou toda a conversa gentil, toda a explicação calma e assistiu você ignorar todas elas. O tipo que finalmente aprendeu a sua língua, consequências. Ela me encarou, a realização surgindo lentamente. Os olhos dela se moveram da mala para o bilhete no balcão, para as caixas abertas, para a fechadura trocada. O rosto dela mudou de raiva para algo mais próximo do horror. Você nunca ia se mudar de verdade, ela sussurrou. Isso é tudo encenação, assenti. Mas a parte onde o prédio não te vê mais como especial? Isso é real. A parte onde sua chave não funciona mais, isso é real também. Ela engoliu em seco, olhos brilhando. Você me humilhou. Você me fez sentir trancada para fora, como se eu fosse nada. Sustentei o olhar dela. Exatamente, eu disse baixinho. Agora você sabe o que tem me feito sentir por anos. Ficamos ali no silêncio denso, os destroços dos nossos papéis espalhados ao nosso redor, como as caixas falsas no chão. Então ela fez algo que eu nunca tinha visto antes. Ela se virou de costas para mim, pegou a bolsa e caminhou até a porta com passos rígidos. Se é assim que você quer que as coisas sejam, ela disse, sem me encarar. Então, tudo bem. Você tem sua preciosa privacidade. Você não vai ter que se preocupar comigo invadindo sua vida mais, porque cansei de tentar. Ela puxou a porta e a bateu atrás de si com tanta força que o batente tremeu. Por um momento apenas fiquei ali, coração martelando, ouvidos zumbindo. Bia saiu do quarto devagar, olhos arregalados. Isso foi brutal, ela disse. Mas ela precisava ouvir. Assenti, embora minha garganta dozesse. Pela primeira vez sussurrei. Eu também precisava. Em algum lugar no corredor, ouvi as portas do elevador abrirem e fecharem. Minha mãe tinha ido embora, e pela primeira vez, parecia que ela não poderia simplesmente voltar quando quisesse. A vingança tinha aterrissado. Agora eu tinha que viver com o que ela mudou. Nos dias após o confronto, o silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Antes, era carregado de ameaças e manipulação, com promessas não ditas de que ela apareceria de qualquer maneira. Agora, era pesado de outra forma. Final. Ela não mandou mensagem. Ela não ligou. Sem passos surpresa no corredor. Sem travessas, esfriando no meu balcão. Minha porta ficava exatamente do jeito que eu a deixava todas as manhãs. Fechada. Carla foi a primeira a quebrar o gelo. Uma semana depois, meu telefone acendeu com o nome dela. Oi, ela disse baixinho quando atendi. Mãe me contou o que aconteceu, ou pelo menos a versão dela. Deixa eu adivinhar, eu disse. Sou um monstro sem coração que a envergonhou na frente do prédio inteiro. Carla suspirou. Ela disse que você armou para ela, que a fez parecer uma intrusa qualquer. Ela deixou de fora a parte onde vem entrando sozinha há meses. Encostei no balcão. Você acha que eu fui longe demais? Houve uma pausa. Acho que você finalmente fez algo que a fez sentir o quão intenso isso é para você, disse Carla. Ela está magoada, mas ela também não está negando o que fez. Isso é novidade. Como ela está? Perguntei, apesar de mim mesma. Brava, admitiu Carla, e envergonhada. Aparentemente, o administrador disse a ela que se ela tentasse usar uma chave de novo sem você lá, eles poderiam envolver a segurança. Ela continua dizendo que nunca pensou que alguém a trataria assim, que ela não é nenhuma criminosa. Uma parte distorcida de mim sentiu satisfação. Outra parte sentiu uma pequena pontada indesejada. Ela também está surtando porque as pessoas no clube do livro ouviram ela reclamando sobre isso, acrescentou Carla. Uma delas disse que talvez ela devesse falar com alguém sobre limites. Tipo, um terapeuta. Ela não gostou nada disso. Quase ri. A ideia da minha mãe, sentada num consultório tentando justificar ler o diário da filha e invadir apartamentos como amor, era surreal. Ela foi mesmo? Perguntei. Acredite ou não, disse Carla. Sim. Ela teve 2 sessões. Chegou em casa puta da vida na primeira vez e quieta na segunda. Ela não me diz sobre o que falaram, mas continua resmungando sobre como ninguém entende, como é ser deixada para trás pelos próprios filhos. As palavras me atingiram no peito. Ser deixada para trás.
Não fiz isso para abandoná-la, eu disse devagar. Fiz isso para sobreviver a ela. Eu sei, respondeu Carla. Mas ela está finalmente começando a perceber que, se continuar agindo assim, sobreviver a ela é tudo o que seremos capazes de fazer. Não amá-la. Semanas viraram um mês. A raiva no meu peito esfriou para algo mais complicado. Eu gostava do silêncio, gostava de saber que minha porta era minha, mas às vezes, tarde da noite, eu pensava nela naquela casa grande sozinha, encarando a mesma porta pela qual uma vez passou para ler meu diário. Agora, esperando por uma batida que não vinha. Então, numa tarde de domingo, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Sou eu. Peguei um telefone novo, sei que sou a última pessoa de quem você quer ouvir, mas gostaria de conversar pessoalmente. Sua escolha. Encarei a tela por um longo tempo. Então digitei de volta. Lugar neutro. O parque perto da sua antiga igreja amanhã, às 16 horas. Ela já estava sentada num banco quando cheguei no dia seguinte. Mãos em volta de um copo de papel com café. Mesmo estando quente, ela parecia menor de alguma forma. Não fisicamente, mas em presença. Sentei na outra ponta do banco, deixando um espaço entre nós que parecia mais simbólico do que físico. Obrigada por vir, ela disse suavemente. Assenti, sem dizer nada. Por um momento, apenas observamos as pessoas passarem, pais empurrando carrinhos, adolescentes rindo alto demais, uma garotinha puxando a mãe em direção aos balanços. Falei com minha terapeuta sobre você, disse ela finalmente. Bem, sobre nós. Ergui uma sobrancelha. Você foi mesmo mais de 2 vezes? Ela tentou um sorriso fraco. Aparentemente sou consistente quando estou brava o suficiente. O sorriso dela desapareceu. Ela me fez uma pergunta que eu não soube responder. Ela perguntou quando parei de ver você como uma pessoa com sua própria vida, e comecei a ver você como algo que eu precisava gerenciar. Silêncio novamente. Um pássaro pulou perto dos nossos pés, depois voou para longe. Eu disse a ela que estava apenas fazendo o que mães fazem. Ela continuou. Verificando você, garantindo que estava segura, levando comida, usando a chave, lendo o diário. Ela estremeceu com as próprias palavras. Ela perguntou se eu alguma vez perguntei o que você precisava, em vez de decidir por você. E eu perguntei. Ela riu amargamente. Eu não gostei muito dela naquele momento, mas ela estava certa. Tenho agido como se a única maneira que sei amar fosse controlar. E quando você resistiu, entrei em pânico. Dobrei a aposta. Usei dinheiro. Culpa. Sua irmã. Você me humilhou. Eu disse calmamente. Por anos me fez sentir que meu não importava. Como se minha porta fosse apenas uma sugestão. Ela assentiu, olhos se enchendo de algo cru. E então, você me humilhou de volta. Ela disse. O prédio, a chave, a mudança falsa. Nunca me senti tão trancada para fora. Era como se eu estivesse do lado de fora da sua vida olhando para dentro e não houvesse nada que eu pudesse fazer. Eu odiei. É assim que me senti toda vez que você entrou no meu espaço sem perguntar, respondi. Fora da minha própria vida, assistindo você reorganizá-la, ficamos com aquilo, o espelho finalmente visível entre nós. Não vou mentir e dizer que sou grata pelo que você fez. Ela disse. Ainda estou com raiva. Ainda acho que você foi longe demais. Mas também entendo agora que você falou sério, que não estava apenas sendo dramática, que eu realmente estava cruzando limites. Respirei fundo. Não fiz isso para ser cruel, eu disse. Fiz isso porque conversar não funcionava. Limites só existem se houver consequências quando são cruzados. Eu precisava que você finalmente batesse numa parede que não pudesse derrubar. Lágrimas escorreram pelas bochechas dela, e por uma vez ela não as escondeu atrás da indignação. E agora? Ela sussurrou. Fico do lado de fora para sempre? Essa é a minha punição? Olhei para ela. Realmente olhei para ela, não apenas como a vilã da minha história, mas como uma humana falha que tinha aprendido que controle e cuidado eram a mesma coisa. Não quero você longe, eu disse devagar. Mas quero você diferente. Ela enxugou o rosto esperando. Sem mais chaves, eu disse. Nunca. Sem visita surpresa. Se você quiser me ver, você liga. Você pergunta. Se eu disser não, você aceita. Sem culpa. Sem cobranças sobre o passado. Sem ameaças sobre dinheiro. Você trata meu não como uma frase completa, não como o início de uma discussão. E se eu errar? Ela perguntou.
voz quase inaudível. Então você não me vê, eu disse, porque prefiro não ter mãe no meu apartamento a ter uma que acha que é dona dele. Ela estremeceu, mas não discutiu. E eu vou manter meu lado também. Acrescentei. Vou ligar. Vou visitar quando puder. Não vou sumir para te punir, mas vou me afastar se você tornar minha vida menor quando estiver nela. Por um longo momento, ela não disse nada. Então assentiu uma vez, como alguém aceitando uma sentença que sabia ter merecido. Ok, ela sussurrou. Não sei se consigo mudar da noite para o dia. Passei a vida inteira achando que isso era amor, mas vou tentar. Não quero te perder completamente. Eu acreditei nela. Não completamente. Não cegamente. Mas o suficiente. O suficiente para dar uma chance a ela. Meses depois, as evidências dessa promessa começaram a aparecer de formas pequenas, quase invisíveis. Ela ligava antes de dirigir para a cidade. Às vezes eu dizia sim. Às vezes dizia não. Quando eu dizia não, ela não aparecia de qualquer jeito. Ela mandava mensagens em vez de travessas surpresa. Perguntava a contragosto no início se eu queria conselho antes de dar. Parou de usar minha irmã como mensageira ou escudo. O prédio nunca mais a viu tentar usar uma chave. Nosso relacionamento não virou uma reconciliação perfeita de comercial de margarina. Ainda havia discussões, velhos hábitos surgindo, momentos em que a voz dela ficava afiada, e a minha também. Mas havia também um novo entendimento, esculpido na dor que tínhamos causado uma à outra. Ela tinha pago um preço. Ela tinha sido envergonhada, confrontada, forçada a se ver como a intrusa que sempre insistiu não ser. Ela tinha perdido o conforto de entrar na minha vida sem ser checada. Tinha perdido o papel de mãe onisciente que podia sempre dizer: sou sua mãe. Eu sei o que é melhor. E esperar que isso encerrasse a conversa. Eu tinha pago um preço também. Tive que viver com o fato de que minha vingança a machucou. Que escolhi uma lição teatral em vez de outra conversa desesperada. Tive que aceitar que mesmo um troco justificado deixa cicatrizes em ambos os lados. Mas quando eu entrava no meu apartamento no final de um longo dia agora, a única chave girando na fechadura era a minha. Os únicos passos no corredor eram os que eu tinha convidado. A única voz lá dentro era a que eu escolhia deixar entrar. E isso, para mim, valeu a pena. Depois de tudo que aconteceu, ainda não sei se você teria feito o que eu fiz. Talvez você ache que fui longe demais. Talvez ache que não fui longe o suficiente. Então, estou curiosa. Se alguém que você ama continuasse invadindo sua vida e ignorando cada limite que você impôs, você perdoaria essa pessoa depois que ela finalmente pagasse o preço? Ou manteria a porta fechada para sempre,